votações que têm efeito sobre o seu cotidiano. Acompanhe também no portal da Câmara, sampaulo.sp.leg.br. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Alphaville e favelas, pelas suas marginais. Olá, ouvintes da Rádio Trianon. Acompanhe de segunda a sexta-feira Metrópole em Foco, um programa feito para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Entrevistas, debate, opinião, sempre com a participação do ouvinte que interage ao vivo com nossos convidados. Apresentação do jornalista Pedro Nastre e comentários de Célia Egídio. Aqui na Trianon, a mais paulista das rádios. Dentro do meu coração. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Foi aqui no Retorno do Metrópole em Foco, dando continuidade aí à série de sabatina com os candidatos à prefeitura aqui de São Paulo. Hoje nós estamos recebendo o candidato Bebeto Haddad. Na verdade é o Alberto Felipe Haddad Filho. O Bebeto Haddad, ele nasceu no Maranhão. Olha, veja bem, hein? Ele já nasceu dando trabalho, certo? Porque ele nasceu no dia 1º de maio. Não, 10 de maio. Olha, aqui me deram o dia 1º de maio, hein? Olha, então é dia 10 de maio? 10 de maio. Tá, ele esperou passar as festividades para depois vir ao mundo. Ele veio para São Paulo em 70. Ele é casado aí também com uma paulistana, Flávia, é isso? Flávia. Tem 3 filhos que também são paulistanos. Na Avenida Paulista. Olha só, e 2 netos. Ele é um empreendedor, gestor de empresa, tem formação superior em gestão pública, já ocupou o cargo aí de secretário de Esporte, Lazer e Recreação aqui na cidade de São Paulo, foi deputado federal. Também presidiu aí a Comissão de Minas e Energia, é isso? Na Câmara Federal. Lá na Câmara Federal. Olha, dizem aí que ele quebrou o monopólio aí do petróleo, é isso? Bom, nós vamos abrir aqui, olha. Hoje ele está no Democracia Cristã, que é... As pessoas lembram bem assim do presidente, que vai ser sempre presidente, né? O Eimael. Eimael, que ele já esteve aqui cantando aqui conosco. E hoje ele é candidato, o Bebeto Haddad é candidato a prefeito aqui na cidade de São Paulo pela Democracia Cristã. E quem mandou um grande abraço para você foi o Ronaldo Dias, lá do Taboão da Serra. Meu amigo. Ele falou que é seu amigo e ele é candidato a vice-prefeito da chapa do Fernando Fernandes. Tá? Já esteve aqui conosco e vai voltar. Tá? Gosto muito do Ronaldo, viu? Boa gente. Ele falou, manda um abraço que Bebeto Haddad é meu amigo pessoal. É verdade. É verdade? É verdade. Bom, bom dia, Bebeto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos nossos amigos aí que estão nos ouvindo. Muito obrigado aí por você ter contado toda essa história. De fato, eu sou do Maranhão, cheguei aqui na década de 70. É uma história longa, né? Eu vim, na verdade, atrás do meu pai, que eu não conhecia. Mas é uma história longa a ser contada, que um dia a gente pode conversar mais com isso. Quero retribuir o abraço ao Ronaldo Dias, que é meu amigo mesmo, de mais de 30 anos, já me ajudou em algumas campanhas, algumas batalhas, que hoje está comigo no Democracia Cristã, partido que eu tenho a honra de presidir, que nós temos como referência o constituinte Emanuel, que é o nosso presidente nacional, que a gente se orgulha. Nosso partido tem orgulho do nosso presidente nacional. Mas eu quero primeiro parabenizar vocês, que é muito importante a abertura, viu, Bruno e Pedro, desse espaço para que as pessoas que estão nos ouvindo
conheçam também os candidatos, esses candidatos que ainda não estão na mídia de uma certa forma como os outros estão, que eu costumo dizer que tem parece um pavilhão de cima, um pavilhão de baixo, que isso obviamente sem denegrir nem a minha imagem, nem a imagem de nenhum companheiro que esteja, vamos dizer, numericamente embaixo, que todos nós somos capazes, né, de administrar a cidade de São Paulo. Eu, na verdade, me considero o mais preparado hoje para administrar a cidade de São Paulo, uma cidade complexa do jeito que é a cidade de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes e com todos os problemas que a gente sabe. Mas uma cidade que, na verdade, a gente tem que se orgulhar, porque é uma das cidades mais importantes do mundo. E eu, como você mencionou, eu vim para cá, casei aqui, sou pai dos meus 3 filhos que nasceram aqui pertinho da gente, aqui na Avenida Paulista, que são os três paulistanos, e estamos, graças a Deus, vivendo aqui agora nessa batalha, né, Pedro? De lutar para mostrar que a gente tem condições e competência para administrar a cidade de São Paulo, não só com competência, mas com a vontade de humanizar essa cidade. Bom, eu aqui, conosco novamente aqui, o Bruno Hoffman, que também, com a Gazeta de São Paulo, Diário Litoral, participa dessa série de sabatinas aqui. Lembrando que esse é o grande podcast lá, viu? Também na Gazeta aí. Estou esperando ser convidado, né, Pedro? Mas Foi já. convidado já. Já está sendo bastidores. convidado. Quarta-feira, É 11 da manhã. 11h30 da manhã. Então aí, o pessoal fica ligado aí também, quarta-feira, 11h30 da manhã. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, candidato? Um prazer estar com o senhor. Está convidado. Fechamos aqui o dia. Próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã, Bebeto Haddad na redação da Gazeta. Não é ao vivo, ao contrário daqui, mas vai no ar no mesmo dia, durante a tarde. Então, no início da tarde de quarta-feira, vai na íntegra, né? Sem nenhuma edição. Estará no ar, muito obrigado. E o senhor é maranhense, torcedor do Sampaio Correia? É verdade, eu sou maranhense e torcedor do Sampaio Correia, você acertou. Ele é evidente, viu? Eu descobri hoje que o Sampaio Correia existiu por causa de um avião, né? O nome Sampaio Correia do clube. É um avião que desceu lá em São Luís, no Maranhão, em 1922, que chamava Sampaio Correia. Por coincidência, eu vi isso em algum vídeo. Essa eu não sabia. Trago essa novidade aí. Olha só. Um bom jornalista foi investigar. Olha só, tá aí. Alcione? Sim, uma maranhense que a gente se orgulha muito, né? Né? Tá bom. Então. Grande pessoas, grande Zé Cavaleiro. Grande marrom. Grandes Marrom, nomes, grandes nomes. Bom, vamos abrindo aqui, né? Antes de mais nada, eu queria que você avaliasse. Você foi do MDB, né? Hoje você está no Democracia Cristã. E o atual prefeito, ele é do MDB. Como é que você avalia vamos deixar essas coisas, as particularidades de lado, mas como é que você avalia a gestão do atual prefeito Ricardo Nunes do MDB? Verdade. O Ricardo Nunes, ele é do PMDB já há muito tempo. Eu também presidi o PMDB aqui da capital durante muito tempo, mas também era da Executiva Estadual e também da Executiva Nacional do partido. Fazia política muito ligada ao Quécia. Sim. Ao Quécia nós éramos muito ligados e a gente fazia política juntos. O Ricardo, ele herdou, né, esse mandato do Bruno Covas, tanto é que ele passou um bom tempo se referindo à administração Bruno Covas. Eu não sei se isso daí ainda acontece, eu não tenho falado com ele. Na verdade, até não deu certo da gente conversar. Dá certo até no primeiro momento, até quem sou eu para dar conselhos, né? Mas na verdade, até pela experiência, a gente procura palpitar, mas com a boa vontade de ver que a pessoa precisa tomar algum rumo para poder acertar. Eu acho que ele não estava preparado psicologicamente, não estava preparado tecnicamente para administrar uma cidade igual São Paulo. Infelizmente eu fiquei muito decepcionado e lamento muito a gente ter que admitir, tá certo, que um administrador de uma cidade igual São Paulo não está indo bem. E, infelizmente, a gente vê que não está indo bem. Então, um administrador, quando fracassa
numa cidade, que tem a oportunidade de administrar. Ou você mesmo que está nos ouvindo, quando você tem a dificuldade de administrar a sua própria casa, é complicado, né? E, infelizmente, São Paulo não tem sido administrado à altura que deveria ser administrado em São Paulo. São Paulo precisa de muita coisa. Na administração dele, eu acho que ele deixou escapar muita coisa que não deveria escapar. Nós temos sérias colocações, vamos dizer, para fazer na questão administrativa. Eu lhe confesso, viu, Pedro, que na nossa gestão nós vamos, por exemplo, avaliar, na verdade, investigar, tá certo, todos os contratos da administração. Eu acho que essa é uma responsabilidade de um bom administrador, e quando nós estivermos administrando a cidade de São Paulo, nós vamos pegar contrato por contrato, como nós vamos fazer um diagnóstico da cidade, nós vamos pegar por contrato e vamos investigar todos esses contratos. Perfeito. Bruno. Candidato Bebeto Haddad, Bruno Hoffmann de novo, Gazeta de São Paulo. Eu queria que o senhor apresentasse o seu partido para o ouvinte. Ele é um partido conservador, ele é um partido cristão, eu não sei se é evangélico ou católico, ou de uma outra vertente, mas ele é um partido conservador, é um partido progressista. Eu queria saber de direita, de esquerda, eu queria que o senhor apresentasse o partido. Bruno, a democracia cristã tem, ano que vem faz 80 anos de Brasil. Nós estamos em mais de 100 países no mundo, a democracia cristã. Aqui no Brasil, como eu te falei, ano que vem 80 anos. Nós não somos um partido de direita e nem um partido de esquerda. Nós somos um partido de centro. Nós combatemos o extremismo de direita, combatemos também o extremismo de esquerda. Até porque nós sabemos e temos a consciência de que nós, só com o equilíbrio, a gente consegue administrar uma cidade igual São Paulo. Afinal de contas, nós estamos, quando a gente fala da cidade de São Paulo, a gente está falando de vidas. E quando a gente fala de vidas, que a gente mexe com vidas, a gente tem que ser duplamente, 1000 vezes mais responsável, né? Então nós não queremos de maneira nenhuma se atender no extremismo. Nós temos centralizado na gente, tá certo, a pessoa da nossa figura principal, que é o Constituinte Emael, que foi um dos maiores colaboradores dessa nação na Constituinte de 88, que participou diretamente em 145 artigos que estão carimbados o nome da democracia cristã na Constituinte de 88. E o lema nosso, na verdade, é que quando o Emael colocou no artigo 3º, no inciso 1º, está certo que o Brasil deveria ser uma nação, e deve ser uma nação, livre, justa e solidária. Dessa forma nós caminhamos. Então nós somos absolutamente contra qualquer extremo. Com licença, então, não é um partido alinhado ao bolsonarismo, por exemplo? Não, de maneira nenhuma. Eu esqueci também de dizer o seguinte: o partido é uma democracia cristã, mas na democracia cristã você tem evangélico, você tem católico, você tem espírita, quem crê em Deus, quem acha, você entende, que a família é a referência, aí nós somos conservadores. Tá certo? A família, nossa família é a referência. Tá certo? Fora daí nós não temos absolutamente nada de extremo. Nós só somos extremos seguintes: se você não crê em Deus, é melhor então você não vir para a democracia cristã. Perfeito. Bom, candidato, há pouco tempo aí o senhor deu uma entrevista, isso participou de uma sabatina também numa emissora de TV, e falou sobre GCM. Né? Melhorar a GCM, equipar mais a GCM, aumentar esse efetivo. Inclusive, falou que não dá para um GCM andar com 38 na cintura, né? Andar com uma garruchinha, né? 2 tiros, uma corrida. 2 tiros, uma corrida, né? Não funciona muito. Mas a gente tem questionado aqui, e os ouvintes também, internautas, questionam muito que a GCM ela deveria ser uma guarda, uma polícia, uma guarda, né, que tomasse conta do bem público, né, e não que fizesse o mesmo trabalho de uma polícia militar, da polícia civil, ou seja, sabe, ela foi criada com um determinado fim e parece que ela está sendo utilizada para outro fim, né? Bom, mas
O senhor ganhando as eleições, sendo prefeito de São Paulo, como é que o senhor vai agir com a GCM, aumentar efetivo e equipar a GCM para que ela seja realmente uma polícia municipal? É verdade, Pedro. Você sabe que as coisas evoluem, né? Então a bandidagem também evolui. A nossa mais polícia rapidamente também, do que, né? A nossa polícia também tem que também tem que evoluir. A cidade de São Paulo tem um pouco mais de 7.000 efetivos na Guarda Municipal. Nós vamos sim mais do que dobrar esse número. Mas nós vamos, com base nessa evolução, tá certo? Nós podemos pensar em outras cidades do mundo. A cidade de Nova York tem a polícia da cidade de Nova York. Você tem a polícia da cidade de Miami. Mas nos Estados Unidos não tem polícia militar, né? Não, mas como mas tem polícias tem, municipais. Tem polícias municipais e locais. São todas polícias e todas elas andam equipadas e também bem armadas. A cidade de São Paulo, que eu gostaria de ter na cidade de São Paulo também, era a polícia da cidade de São Paulo. Até porque eu acho que é uma questão de prestígio a esta guarda municipal, que se expõe também, tá certo, para combater a bandidagem aqui em São Paulo. Que aqui em São Paulo a gente já começa a ver como normal um roubo de celular. Ah, roubaram o celular daquela moça que está passando ali, roubaram o celular daquela outra pessoa que está passando ali, e aquilo fica. E isso a gente não pode aceitar. Quando eu digo que eu quero prestigiar a Guarda Municipal, dando o nome à Guarda Municipal de Polícia da cidade de São Paulo, em que ela esteja bem equipada, que ela esteja bem armada. Eu não quero uma polícia da cidade de São Paulo para matar ninguém, não. Mas eu quero uma polícia municipal, uma polícia da cidade de São Paulo, que ela possa se defender. Mas muito mais também que ela possa defender também as pessoas que estão andando nas ruas, as pessoas que estão dentro de casa e as crianças que estão na escola. Então, se eu estou bem armado, tá certo, bem equipado, bem preparado, tá, tecnologicamente, de todas as formas bem preparado, eu inibo qualquer ação da marginalidade. Mas se eu estou apenas com uma garruncha, como você falou aí, ou com um estilingue no bolso, tá certo, o bandido pode se achar muito mais forte, muito mais capaz para me enfrentar. Não, eu quero uma polícia da cidade de São Paulo, tá certo, que não seja chamado de guardinha. Ah, vamos ver o que o guardinha viu ali. Não. Isso faz mal para a autoestima, né? De parte da GCM. A polícia da cidade de São Paulo será tratada com respeito que a cidade de São Paulo, entre as 5 maiores cidades do mundo, merece. E é dessa forma que nós vamos fazer. Só uma coisinha, Pedro Nares, que tem GCMs que falam que foram fazer abordagem, aí a pessoa que foi abordada falou, mas você não é policial, né? Pois é, não. Tira a mão de mim, você não tem esse direito. O Dória tentou fazer alguma coisa nesse sentido de mudar a nomenclatura de Guarda Civil Metropolitana para Polícia Civil, né? Metropolitana, para a Polícia Metropolitana. Acho que o Dória tentou fazer um negócio. Não me recordo. Né? Mas isso quando o Dória foi prefeito. Mas aí ele foi barrado. Existe uma PEC, Pedro, existe uma PEC já na Câmara Federal propondo essa mudança. Se eu não me engano, é de um deputado lá do Ceará. Não sei se ele ainda é deputado federal, mas a PEC existe lá e precisa ser votada. Capitão Wagner? É alguma coisa, é um militar, eu não lembro exatamente o nome dele. Mas, Pedro, na verdade é o seguinte, a cidade de São Paulo tem um peso político muito forte. É o 3º maior orçamento dessa nação. É um orçamento de mais de 100 bilhões de reais por ano, que ano que vem podendo chegar a 120. É a capital com o maior número de população. Isso, né? Nós temos sim que usar a força da cidade de São Paulo para beneficiar a cidade, para engrandecer a cidade. Mas a gente tem, quando a gente fala de segurança, que certamente se não for o maior, é um dos maiores problemas da cidade de São Paulo. Como eu te falei, essa questão da banalidade do pequeno crime de roubo de celular, que já não é pequeno, porque existe o latrocínio. Muitas das vezes as pessoas morrem, tá certo, sendo assaltadas nas ruas, como a gente vê, ou na porta de casa, como a gente já viu várias vezes. Nós temos que usar esta força para dar paz nas ruas e para manter também a paz nas ruas. E dessa forma nós vamos usar todo o peso da cidade
para combater qualquer tipo de crime e que dê a tranquilidade. Você que está nos ouvindo aí pode ter certeza que você vai poder andar na rua sem medo. Este é o compromisso do prefeito de São Paulo. A gente entrevistou ontem a Tabata Amaral, Pedro, que disse que essa promessa de dobrar a Guarda Civil, o efetivo, é irreal. Se colocar na ponta da caneta, não é possível por causa das outras prioridades da cidade. O que o senhor fala sobre isso? O senhor tem um estudo, tem um estudo de orçamento para isso? Pedro, sim, na verdade nós vamos tratar o orçamento com responsabilidade. Hoje você vive numa cidade que tem um caixa excessivo. A cidade de São Paulo hoje, na verdade, deve menos do que na verdade tem em caixa. Hoje você tem um saldo positivo e você precisa usar esse saldo positivo. Ano que vem você terá um novo orçamento. Esse orçamento será bem próximo de 120 ultrapassa 100 milhões, né? Vai ultrapassar. Hoje é 111, deve ser mais de 120 ou próximo de 120 bilhões, né? Não milhões. Essa questão de prioridade no orçamento, eu não sei por que a Tabata falou isso, mas há a necessidade de você dar tranquilidade à cidade de São Paulo, e você não vai dar tranquilidade à cidade de São Paulo se você não investir realmente nessa questão de segurança. Se para ela o problema não é a segurança, tá certo? Para a gente e para a grande maioria da cidade de São Paulo é um problema, sim. Andar na cidade de São Paulo hoje é um problema, você anda com medo. Mas nós vamos tratar o orçamento, obviamente, com responsabilidade. Mas nós vamos cuidar das coisas públicas da cidade de São Paulo de uma forma diferente. Nós vamos cuidar de todos os contratos, nós vamos cuidar da qualidade do serviço, porque tudo isso daí faz parte de um pacote onde tudo acontecendo, tudo equilibrado, você consegue manter a cidade melhor. Então, quando você fala em segurança, você fala da polícia, que será a polícia da cidade de São Paulo, mas você fala também de iluminação. Por exemplo, o seguinte, no passado, e eu acho que foi uma boa ação no governo Kassab quando foi instituída a Lei Cidade Limpa, tá certo? Eu acho que valeu, porque a cidade ficou mais bonita, é verdade, mais limpa. Mas acontece assim, como todas as grandes cidades do mundo, nós vamos flexibilizar a Lei Cidade Limpa, permitindo a instalação de painéis eletrônicos para iluminar a cidade. E nós vamos inovar ainda mais um pouco. Tá certo? A empresa que colocar aqui na Avenida Paulista, que todo mundo quer colocar painel eletrônico na Avenida Paulista, ou no centro da cidade, não sei o que mais. Ou na Faria Lima. Ou na Faria Lima, terá que repicar isso também nos bairros mais distantes. Porque se ela tem uma compensação. Uma compensação. Porque é o seguinte, se você tem uma cidade iluminada, você tem uma cidade mais segura. A iluminação é segurança, é verdade. Todo mundo concorda com isso. Ali na Engenheiro Caetano Álvares, na parte de cima da Zona avenida, Norte lá já. na Zona Norte, Santana, ali próximo do Imirim, lá em cima, lá no Imirim, lá na frente. Eu tive visitando a cidade lá com meu amigo que trabalha comigo, o Orlando Galati, que ele é vítima de talidomida, mas nós estivemos juntos lá, visitando lá umas pessoas, e eu fui recebido num dos bares lá. Aquela parte, eu não sei se vocês têm andado lá, aquela parte da cidade está limpa, aquela parte da cidade está iluminada, perto da Água os Fria ali. bares, lá em cima, perto do Imirim mesmo, lá em cima, perto do Imirim. Uma avenida limpa, linda, iluminada, e as pessoas aproveitando a cidade. E é dessa forma que a gente tem que aproveitar a cidade, porque quando você aproveita a cidade, que você usa, que você toma conta, tá certo? Você não tem você não tem a bandidagem tomando conta. Ou é você ou é eles. Então, se você tem a segurança de poder andar, você tem condições de poder usufruir da cidade, tá certo? A cidade é sua. Porque a cidade não pode ser de uma minoria, Bruno. A cidade tem que ser de uma maioria. E a maioria somos nós. As pessoas que usam essa cidade. Eu estou aqui há mais de 50 anos. Então, a minha vida toda foi feita aqui, você acabou de relatar. Então, desta forma, eu quero a cidade para mim. Tá certo? Que para as pessoas de bem usufruir. Por isso a gente tem que cuidar desta forma. Quando eu proponho no meu plano de governo que eu vou fazer o Boulevard,
de São Paulo, tá certo? Nessa linha imaginária, saindo do Marco Zero, da Praça da Sé, até a Barra Funda, subindo pelo Minhocão, Consolação, Praça Roosevelt, pegando todo aquele centro, pegando inclusive da Sala São Paulo para cá, aí você coloca dentro dessa linha imaginária também a Santa Efigênia, que hoje todos os comerciantes sofrem com isso. Nós vamos fazer esse boulevard não só retrofitando um prédio, porque hoje você diz o seguinte, vamos retrofitar um prédio para uso habitacional. Nós vamos não retrofitar um prédio, nós vamos retrofitar todos. Eu vou usar o peso da cidade de São Paulo para qualquer prédio abandonado, prédio invadido, prédio que não esteja em uso, seja colocado em uso. Nós vamos ter a iluminação na cidade, nós vamos ter a garantia da segurança de você andar a qualquer hora do dia ou da noite neste centro, que nós vamos aos poucos expandindo essa linha imaginária para que você tenha segurança de você andar a qualquer hora do dia e da noite. E eu quero incentivar para esse centro, para que a gente possa tomar conta dele, que é um centro histórico maravilhoso, que a gente sabe disso, com tudo isso aí restaurado, iluminado, mas com incentivo também à cultura, à gastronomia, a casas noturnas, a cultura de rua, sabe? Tudo que você possa fazer dentro desse Boulevard São Paulo, de você poder dizer o seguinte, eu vou lá, mas você vai fazer isso daí só para o centro e a periferia da cidade de São Paulo. A periferia da cidade de São Paulo também usa o centro. Todos nós na cidade de São Paulo usamos os centros da cidade de São Paulo. Tá certo? E isso daí vai ser para o uso e benefício de todos. Mas eu quero fazer isso dando garantia que você pode andar a qualquer hora do dia ou da noite, porque São Paulo é uma cidade que não dorme. Nós já vimos isso no passado. São Paulo não dorme. E realmente, se São Paulo não dorme, a gente precisa... Hoje a gente dorme porque tem medo. Vamos embora para casa que está cedo. Mas se não fosse, vamos dizer dessa forma, na época que eu era jovem, quando eu cheguei aqui, eu ficava até a madrugada sem esse risco. E eu quero ter condições das pessoas usufruir, aproveitar a cidade, crescerem dizendo, os jovens crescerem dizendo o seguinte, eu conheci a minha cidade. O senhor falou aí, tocamos no centro da cidade, falou aí até em flexibilizar a lei Cidade Limpa, certo, né? E deixar aí como as grandes capitais, as grandes cidades, né? E nós falamos aí, cidade, só quando chegou aqui em São Paulo, na década de 70. Você falava, eu vou para o centro, eu vou para a cidade, né? Eu tenho que ir lá para a cidade. Eu vou para a cidade de São Paulo. Não. Mesmo morando num bairro, eu falava assim, eu vou para a cidade. Ninguém falava assim, eu tenho que ir até o centro. Não. É verdade. Eu lembro o seguinte, minha família falava, eu vou para a cidade. Eu tenho que sair agora. Para onde você vai? Eu vou lá para a cidade. Eu não, porque eu vim acho que é uma mania paulistana. Eu vim morar no centro aqui, eu vim morar ali. Então ali tinha Marabujá. Esse negócio. E todo mundo sabe que o centro das grandes cidades, né? É fator de você fomentar a cultura, fomentar o turismo. Todo mundo quer ir para o centro para ver, porque é onde tudo começou. Então você tem aqueles prédios históricos, você tem uma série de coisas. Arquitetura. Exato. Centros culturais, bibliotecas, que geralmente são mal aproveitados hoje. Né? Exato. E um dos grandes problemas, é lógico, além essa questão da segurança, é o que faz as pessoas se afastarem hoje dessa região central. Não aproveitam capital. Porque tem medo. Mas um dos grandes problemas que nós temos aqui é uma coisa chamada Cracolândia. Que ontem, inclusive, nós falamos, não queremos usar esse nome, porque ali o bairro é o Campos Elíseos, ninguém mora no bairro da Cracolândia, Deus me livre, né? Mas assim, hoje, então nós temos um problema muito sério, que é de usuários de droga no centro da cidade, que isso alimenta o crime organizado. Nós vimos aí várias reportagens na TV, né? Sobre Favela do Moinho, sobre o grande mandante lá da Favela do Moinho, que manda aqui, e já tem, e começou assim, de se criar até uma milícia nessa região,
E isso nós conversamos também com presidentes e representantes da Associação dos Comerciantes, tanto da Santa Ifigênia quanto da 24 de Maio, isso aqui, e eles têm dito isso. Nós estamos meio que refém, porque nós estamos na mão dessa milícia, de pessoas que vêm cobrar aqui para dar segurança para nós, de uma segurança que não existe. Como tratar essa questão, levando em consideração também essa questão do usuário de droga que tem se espalhado, isso não é prerrogativa só da cidade de São Paulo, é o mundo todo, mas nós estamos discutindo como uma gestão de prefeito aqui na cidade de São Paulo. Então vamos nos prender aqui, né? Vamos deixar um pouco o mundo todo. Pedro. Como resolver, como tentar. São 30 anos. Não, 30 anos nós falamos da década passada. São 40 desde anos. 1990, né? Um pouco antes. O crack, na verdade, começou em Los Angeles em 86, chegou aqui em 1990. Nós tínhamos ali uma meia dúzia de usuários de crack em 1990. Eu lembro que naquela época o comandante-geral da Polícia Militar era o coronel Eduardo Assunção. Eu costumava almoçar com o coronel Eduardo Assunção, grande coronel Eduardo Assunção, um estrategista, coronel bombeiro, quase toda semana quando deputado, em 90. E ele já dizia, ele já cantava, na verdade, essa bola, né, de que isso poderia acontecer com São Paulo lá na frente. Ele já se preocupava com isso. Mas, Pedro, falando do momento de hoje, da Cracolândia, que ninguém gosta de usar esse termo, mas esse termo já ficou conhecido, a Cracolândia é um problema de difícil solução, também um dos maiores problemas da cidade de São Paulo. Eu fui secretário de Esporte, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo em 2012. E deparando com esse problema da Cracolândia, que na época preciso dizer para vocês que tinham 3 focos na cidade, desses usuários de drogas, na cidade de São Paulo, que era um no centro da cidade, onde está hoje, aí, perto do Coração de Jesus, no Colégio Coração de Jesus, um no Cambuci e outro lá nas Águas Espraiadas. Hoje são 70 pontos. Sim. De 2012 para cá, de 3 para 70 pontos. Naquela época você tinha centenas de usuários e hoje você tem milhares de usuários e está cada vez pior essa situação, que piora ainda quando você vê entes públicos envolvidos dentro dessa máfia, dentro dessa milícia, usufruindo dessas pessoas. Pedro, você tem o pai, o avô, o pai, o filho e o neto hoje nas Cracolândias, que são usuários. O neto ainda não é usuário, o filho, uma parte também não é, ou então está se iniciando no uso do crack. E o crack, todo mundo sabe que é viciante e vicia muito rápido, né? Vicia muito rápido. Naquela época eu aprovei um programa na secretaria e apresentei ao prefeito Gilberto Kassab, que me apoiou. Nós tínhamos 2 grandes projetos, eu gostaria até de falar dos 2, mas vou falar do Virando o Jogo, que era específico para a Cracolândia, um programa chamado Virando o Jogo. É voltado para crianças, né? É isso, eu montei quadras poliesportivas no meio da Cracolândia, no Colégio Coração de Jesus, no Cambuci e também lá nas Águas Espraiadas. Lá eu tinha profissionais de cultura, profissionais de lazer e profissionais de esporte. O objetivo desse projeto Virando o Jogo era tirar do convívio as crianças e o jovem, do convívio até da própria família, tá certo, durante o dia, porque esse programa era de 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias, de segunda a segunda. Eu tinha profissionais, inclusive também com uma equipe de apoio de paramédicos, com uma ambulância para qualquer problema, aonde nós tínhamos futebol, voleibol, basquete, pula-pula, brincadeiras, tudo, né?
que a gente tinha lá, acompanhado por profissionais, com o objetivo de tirar as crianças, esses jovens, do convívio, da família que estão se drogando, que são os usuários, né? Aí a gente fala de uma parte da família que é lá, tirava, se atender essas crianças para que ela não tivesse o convívio, porque eu disse o seguinte, prefeito, se daqui a 10 anos a gente conseguir manter isso, claro que o mandato do prefeito é só de 4 anos, mas a gente precisa tratar isso daí como uma ação de governo, não como uma ação de um mandato, isso daí não é uma ideia de um prefeito, tem que ser uma ação de Estado, né? Uma ação de Estado. Então se durante 10 anos você conseguir tirar essas crianças, esses jovens, do convívio, não deixando que essas crianças entrem no vício, se viciem de fato, tá certo, com crack, 10 anos depois você tem uma população reduzida dessa população usuária de crack. Eu creio que a única forma que nós temos de cuidar da Cracolândia não é a curto prazo. Ninguém vai conseguir resolver o problema da Cracolândia a curto prazo, tá certo? Eu quero usar a força de todas as nossas secretarias, quero usar a força de todas todas as secretarias envolvidas. Quero usar a força também da nossa polícia, não agindo como polícia militar, mas agindo como uma polícia de apoio, para que a gente possa combater o tráfico e o traficante. Mas nós queremos também cuidar das pessoas que estão lá doentes, as pessoas que perderam as oportunidades na vida, cuidar dessas pessoas doentes, mas também com esse programa parecido com esse, hoje já são 70 pontos, então é muito mais difícil você implantar um projeto desse. Naquela época eram apenas 3 pontos, eram bem viáveis, tá certo? Mas você precisa encontrar uma maneira de diminuir esta população. Se você deixar essa população crescente, você até pode tirar daqui da Santa Efigênia, próxima da Santa Efigênia, mas ela vai se espalhar, ela vai migrar. Quando a gente tiver com esse Boulevard São Paulo implantado, que a gente estiver fazendo isso, bem provável que essa população saia dali de onde está e busque outros lugares na cidade nos outros 69 pontos, já que nós temos 70 pontos, dos outros 69 pontos. Mas isso não vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. O problema só será resolvido realmente com uma ação desse tipo. Uma ação de médio e longo prazo, para que a gente possa definitivamente acabar, ou pelo menos diminuir essa população usuária de crack na Cracolândia. Mas é um programa muito difícil. Porque, Pedro, eu acho que a inclusão social é fundamental quando você tem uma população dessa de risco. Toda a população de risco, você tem que dar oportunidade da inclusão. Se você der a oportunidade de inclusão, e isso a gente deve muito, e essa parceria tem que ser uma parceria com o Estado, com a União, com o município, com a sociedade civil, com as igrejas, tá certo? Eu quero o Ministério Público também me ajudando nisso daí, tá certo? Hoje é dia dos voluntariados, quero parabenizar todos os voluntários. E abertura de Jogos Paralímpicos. Isso, hein? A abertura dos Jogos Paralímpicos. Já estamos falando em esporte aí, que pelo menos é a delegação que mais medalha traz. Olha, certeza. e que O Brasil assim, é potência. o Brasil tem um potencial na Paralimpíada. Olha, assim, é um sucesso. Tem medo, hein? As nações aí têm medo dos nossos atletas paralímpicos. E nós vamos fazer isso, tudo que eu estou falando, para a gente tentar diminuir essa distância. Aí eu digo para você o seguinte: se cuidar de pessoas que estão precisando de cuidado, é ser de esquerda, eu também sou de esquerda nesse momento. Porque eu acho que a gente precisa cuidar das pessoas que estão precisando de oportunidade. A gente não pode olhar só para aquelas que já têm oportunidade, a gente tem que olhar também para aquelas que nunca tiveram. Para falar dos polos de brincar, eu instalava 31 parques. Em cada subprefeitura instalava um parque no final de semana com lazer gratuito. O lazer na cidade de São Paulo é muito caro. Você sai, você tem que pagar, isso fica muito caro. Então eu montava parques para as crianças. Durante o final de semana, o pai levava a criança e tinha lá o pula-pula, o escorregador, todos aqueles brinquedos que tem em um parque sem pagar, gratuito.
E isso daí, até várias matérias de várias televisões foram feitas nessa época. E nesses polos de brincar costumava passar 1.000 crianças por final de semana em cada um desses polos. Eu considero esse Polo de Brincar o maior programa de inclusão do Brasil, com certeza, mas é com certeza também um dos maiores programas de inclusão do mundo, que foi feito na minha gestão, na época que o prefeito era o Gilberto Kassab. Candidato, como que o senhor enxerga o fenômeno de Pablo Marçal nesse momento nas eleições? É um tema que é muito falado, ele foi do seu partido, quase foi candidato pelo seu partido. Como que o senhor enxerga esse fenômeno? E o senhor acredita que ele vai estar no segundo turno no lugar de Ricardo Nunes, como nome da direita? O senhor também pretende estar no segundo turno, obviamente. Mas como o senhor vê esse fenômeno específico, já que ele fez parte do seu partido? Ele passou muito rapidamente pelo Democracia Cristã. Depois ele saiu para se filiar ao PRTB. O problema de uma manifestação dele, que ele se manifestou de uma forma errada contra o nosso presidente nacional do partido, e ele ficou sem ambiente dentro do partido, e ele precisou então se filiar em outro partido para poder ser candidato. Até poderia continuar com a gente, mas seria muito difícil ele ser candidato no partido, porque o clima realmente ficou muito pesado com essa manifestação que ele teve. O Pablo, eu acho que eu já tive 37 anos de idade. Eu acho que é um rapaz decente, um rapaz que tem uma família muito, muito boa. É um fenômeno da internet, a gente tem que reconhecer. Ele é uma pessoa que ele estuda, tá certo? Isso também é um ponto muito importante para ele, mas eu acho que ele está num momento se atendendo de, sabe, acelerando demais. Ele acelerou demais, e quando você acelera demais, você causa, vamos dizer, desagrado em algumas pessoas. E se a gente for comparar isso daí com uma corrida de carro, né? Às vezes você acelerar demais, você pode bater na volta de apresentação. Então eu vou lutar para estar no segundo turno. Não vou ser hipócrita em dizer para você que eu vou ganhar no primeiro turno, porque realmente não vou. Isso é uma disputa de cidade muito difícil aqui em São Paulo. Isso é muito difícil, mas quero muito estar no segundo turno. Me acho muito preparado para tocar a cidade de São Paulo. Tenho experiência, tenho o equilíbrio necessário. Porque não basta você se eleger, você tem que governar, tá certo? E governar a cidade de São Paulo não é uma tarefa fácil para qualquer um. Você tem que ter equilíbrio, você vai ter que falar com 55 vereadores, que todos eles pensam diferente um do outro, né, Pedro? Você sabe. Exato. E se você não tem, vamos dizer, o equilíbrio de conversar com essas pessoas. Claro que eu vou conversar com todos, até porque eu tenho condições de conversar com todos os vereadores, qualquer vereador que se eleger na cidade de São Paulo, que vai ter o meu respeito, tá certo? E eu vou conversar com todos. Claro que também nós não vamos nunca dizer que nós vamos ter a maioria absoluta, então nós vamos ter unanimidade, como o nosso Ulisses Guimarães já dizia que a unanimidade é burra, né? Então nós vamos procurar ter a maioria, e a maioria nós vamos ter com diálogo. Então, Bruno, respondendo para você, é muito difícil administrar uma cidade de São Paulo. Você precisa ter, além da competência, você tem que ter o equilíbrio, você tem que ter a dedicação. Se você não conseguir conversar com as pessoas, você não consegue administrar essa cidade. Então eu desejo sorte para o Pablo em todas as ações que ele está fazendo. Eu não vou se tendendo a entrar em briga com absolutamente ninguém, nem com um lado nem com o outro. Acho que ele, em algumas ações, ele errou, tá certo? Outras ações ele tem razão, às vezes, em colocar da forma, tá certo? Acho que a censura, por exemplo, não é boa. A gente não pode realmente censurar absolutamente ninguém, tá certo? Todos têm o direito de competir, e essa competição é uma competição sadia, porque todos nós precisamos ser ouvidos pelas pessoas que estão nos ouvindo agora, num programa igual o de vocês, para que ela possa decidir o que é o melhor para a cidade de São Paulo. Então, o momento hoje dessa pesquisa, Bruno, é o momento da emoção.
Nós estamos vivendo o momento da emoção, da empolgação. Mas isso não vai continuar assim. Esses números não vão ficar do jeito que estão. Quando eu brinco dizendo que tem um bloco de cima e um bloco de baixo, tá certo? Esses blocos vão se misturar. Esses números vão acontecer. Nós ainda estamos nos apresentando. Eu quero me apresentar à cidade de São Paulo. E eu não era candidato, tá certo? Eu virei candidato na convenção. Eu não fiz pré-campanha, como todos eles fizeram, 90 dias de pré-campanha. E gastaram muito dinheiro em 90 dias fazendo pré-campanha. E eu não fiz nada de pré-campanha porque nós tínhamos outro candidato. Como houve a mudança e na convenção eu passei a ser o candidato, a minha campanha começou agora. Eu vou correr um pouco mais, vou correr um pouco mais. Mas é uma corrida. E a gente tem que lembrar que o Ayrton Senna muitas das vezes saiu lá atrás e chegou em primeiro. Então, numa corrida, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Exatamente. Então, nós vamos lutar para a gente chegar junto com todos eles. Para aproveitar o gancho, Pedro, era o Fantauzzi, né, o candidato? Fantauzzi. Fernando Fantauzzi. Fernando Fantauzzi, não estava recordando o primeiro nome. Por que ele não foi candidato e houve a troca pelo senhor? Eu já tinha sido convidado pelo partido, antes do Fernando Fantauzzi ser convidado. Eu disse que eu não tinha condições, que eu não queria ser. Mas quando, por motivos pessoais, o Fernando Fantauzzi não foi candidato, né, não foi escolhido pelo partido. O partido, então, me convenceu. Eu conversei com minha família, expliquei para minha família da necessidade, tá certo? E agora eu tenho vontade, eu quero ser o prefeito de São Paulo, sabe? Eu quero ser o prefeito de São Paulo, não estou sendo obrigado, Pedro, não estou sendo empurrado, não. Eu quero administrar São Paulo, porque aos 68 anos de idade, como você falou, e é de que fato que eu tenho de idade, eu nasci no dia 10 de maio de 1956, que você acabou de corrigir, eu tenho muito o que retribuir a essa cidade de São Paulo por tudo aquilo que ela me deu. Afinal de contas, ela me deu a coisa mais importante da minha vida, que é a minha família. Sim. Ela deu minha esposa, que é paulistana, e me deu 3 filhos paulistanos. E os netos. Tá certo? E os netos que não são todos paulistanos. Não tem problema, porque aí a gente está saindo de São Paulo. Mas são dois netos, né? Mas o mundo hoje se globalizou. Mas é a família, né? E ficou muito pequeno, né? Mas é a família. Hoje a gente compete com o mundo inteiro, né? Mas é a família, né? É uma família. É a família, exatamente. Não, claro, a família, não, como diz, né? O avô é pai 2 vezes, né? Você estraga então, seus o netos. meu amor é dobrado, né? Graças aí a Deus. Você estraga os netos. E depois entrega para os filhos, fala, então, leva para casa, traz ela só amanhã. Bom, mas o avô tem esse direito. Tem. Traz arrumadinho só para eu estragar. O avô tem esse direito, o avô tem esse direito. Candidato, mais uma vez eu vou citar aí palavras suas, né? Nós falamos aí em esporte, o senhor falou e levou isso esteve na secretaria em 2012. 2012, nós estamos aí há mais de 2011 para 2012. Mais de 12 anos se passaram, e tinha toda essas atividades voltadas às crianças, né? Esses parques que o senhor falou tudo. E é importante que a gente... O slogan do programa é Metrópole em Foco, discutindo a cidade que nós queremos. Mas a cidade que o senhor quer, o que eu quero, o que eu queira, é uma coisa que vai acontecer daqui 30 anos, porque ninguém vai falar que a cidade acontece numa gestão. Não. Então vai levar uns 30 anos. Talvez o senhor não esteja aqui. Mas ela precisa ser preparada. Mas talvez o senhor não esteja aqui para presenciar essa cidade. Vou estar sim, Pedro. Vai. Eu e você vamos estar conversando aqui nesse rádio. Fazer aqui? Claro. Bruno, então vem junto. Vamos combinar. Já está convidado. Vamos combinar. Então, vamos agendar. Daqui 30 anos, o senhor soltou aí, aos seus 98 anos, nós vamos estar aqui. Então vamos marcar para o dia 10 de maio, porque assim nós cantamos os seus parabéns. Mas, mais importante do que discutir uma cidade que nós queremos e prepará-la para a geração futura, é discutir uma cidade que nós não queremos. E agora, nós podemos começar nesse momento. A que nós não queremos, vamos discutir agora. Tirar o que está ruim, aí vamos tentar. E fazer, como falou, a situação da Cracolândia não vai ser resolvida numa gestão. Ninguém consegue. Então,
é uma coisa que vai trabalhar, mas... Não está falando a verdade. Glória falou, né? Mas... E não conseguiu fazer. Sim. Não conseguiu. Mas dá o pontapé inicial, pode começar hoje. Tem que ser dado Então, pontapé inicial, porque temos que começar. Se nós vamos conseguir fazer isso em 10 anos ou em 20 anos, nós temos que dar o primeiro passo, né? Temos que dar o primeiro passo. Bom, mas falando sobre tudo isso, nós temos que falar também que essa geração, para quem nós estamos trabalhando, para uma cidade do futuro, é uma geração que está começando agora. O senhor falou aí que tem 2 netos, certo? Provavelmente ainda são novos, são crianças, essa coisa aí. Mas nós vamos falar de educação, porque tudo vai começar na escola. Certo? Só não chegou onde chegou sem ter uma professora na sua vida. Claro. A primeira professora. Claro, com certeza. Bruno. Todos nós. O Orlando. Todo mundo. Ninguém. Prefeitos, governadores, advogados, médicos. Tivemos ali os primeiros passos. E a educação é um tema muito recorrente aqui, sabe? A degradação da educação. Nós vimos aí a situação da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, do mundo. Uma das maiores do mundo. Maior do Brasil. E nós caímos aí no IDEB. Você viu aí que a cidade retrocedeu posições. E caiu muito, caiu 10, 12 posições. Quer dizer, nós saímos ali. E já que a cidade, com todo esse dinheiro, com toda essa pujança, deveria ser exemplo, nós temos que buscar exemplo, talvez no ABC, porque em Santo André o IDEB é bem maior do que nós. Dentro do ABC, aqui, na nossa região metropolitana, é nosso vizinho. E uma fala sua, que a educação teria aumento de salário. Aí o senhor falou que a gente precisa ter um salário digno para os professores, nós precisamos treinar os professores e temos que dar mais liberdade para que os professores possam, dentro das suas escolas, optar pelo que é bom para eles. Então, os professores... Para eles, né, deve ser. Então, os professores também não são valorizados, acaba desestimulando. Os bons professores acabam, não que estejamos só com maus professores, não é isso, mas o professor que não se recicla é como nós, que não nos reciclamos, nós vamos ficar parados no tempo, vai chegar num momento que vai falar, pô, mas que jornalista é esse que não conhece nada? A mesma coisa é o professor, não se reciclou, mas não se reciclou por falta de dinheiro, porque tem que vender o almoço para comprar janta, uma série de problemas. Tá? As crianças com isso vão ter um déficit de aprendizado. E nessa questão do déficit de aprendizado está aí a queda do IDEB. Então, investir o dinheiro só para você ver um resultado negativo, tem que parar, sentar e analisar. Esporte, que é a sua área, trabalhou muito nisso, e educação. Aliando essas duas coisas, acho que é o princípio de tudo. O esporte você tira os problemas da rua, isso, aquilo, e a educação. Criança dentro da escola. Pedro. Isso aí. Pedro, claro que nós vamos valorizar muito os professores. Vamos valorizar muito, queremos valorizar muito os professores. Mas, passado isso daí que eu falei, eu acho que eu vou muito mais fundo ainda, Pedro. Nós vamos fazer um diagnóstico de todas as escolas, uma a uma, da primeira à 1000ª escola. Nós vamos fazer um diagnóstico de todas elas, querendo entender por que o aluno não está aprendendo e por que o professor não está ensinando. E, obviamente, vendo aquela escola que precisa disso. Mais uma vez, a gente pode dizer, mas será que vai ter dinheiro para isso? Nós vamos ter que encontrar uma forma de ter dinheiro no orçamento para que a gente possa fazer isso. Eu quero que o professor, primeiro feito esse diagnóstico, nós vamos saber de escola por escola, volto a repetir, o que exatamente precisa a escola número 1, ou a escola número 500, ou a escola número 723, seja lá qual for, para saber exatamente o que está acontecendo. Nós vamos então saber por que o aluno não está aprendendo. Tá certo? Se o aluno não está aprendendo porque o professor não está preparado,
tá certo? Porque, infelizmente, o professor não teve condições, porque a cidade não deu condições para que ele se preparasse. Nós vamos dar oportunidade a esses professores a se prepararem. Nós vamos, com esse diagnóstico, nós vamos saber exatamente, tá certo, a questão do salário, se o salário é um salário justo, e nós queremos um salário, nós não queremos o maior salário do mundo, nós queremos um salário justo, que as professoras, que os professores possam viver de uma forma digna. Os professores, as professoras são as pessoas mais importantes na vida destas crianças. Então nós vamos fazer isso. E nós vamos, feito esse diagnóstico todo, nós vamos fazer esse diagnóstico, e passando muito rapidamente também, nós vamos fazer isso com todos os hospitais, com todos os equipamentos públicos da cidade de São Paulo. Saber por que o atendimento não está bom, por que o atendimento, tanto do atendimento de apoio, como atendimento também dos médicos e dos enfermeiros, por que não está bom, e se realmente aquele equipamento está sendo bem tocado ou não, principalmente porque na saúde nós temos muitas organizações sociais cuidando de determinados equipamentos, e às vezes essas organizações sociais elas não estão tecnicamente capacitadas para poder cuidar daquele equipamento. E eu voltei a falar dessa questão da saúde só para dizer para vocês o seguinte, que eu não vou aceitar que uma organização social administre uma escola pública, como já estão pensando nisso. Tá certo que a escola pública, determinada escola pública, passaria a ser tocada, administrada por uma organização social. Esse é um caso muito sério. Nós temos que preparar. Nós só fazemos uma nação com uma grande educação. E se a gente não der educação às crianças, desde o primeiro momento de sua formação, tá certo, até o fundamental, para que essas crianças se preparem, aí investindo inclusive na juventude dessas crianças, com cursos técnicos que são importantes. E quando eu digo que os professores precisam não só se reciclar, eles precisam se preparar, eles precisam saber ensinar a criança. E é dessa forma que nós vamos cuidar da saúde de São Paulo. A saúde de São Paulo tem mais de 25 bilhões de orçamento. Esse orçamento bem administrado, eu tenho certeza que é mais do que o suficiente para que a gente possa dar os primeiros passos, tá certo? E esses exemplos nós temos em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. O estado do Pará, que é um estado muito menor que o estado de São Paulo, o governador do Pará fez isso. Ele fez um diagnóstico de escola por escola. E o índice do IDEB dele melhorou muito. Ele ganhou muitas posições de forma positiva, não da forma negativa como São Paulo ganhou, perdendo várias posições. E o senhor ganhando as eleições teria a humildade suficiente de bater lá, ou bater em Sobral, bater aqui em São Bernardo, aqui em Santo André, para falar, prefeito, me dá essa fórmula de sucesso. Pedro, porque tem muita coisa que fala assim, eu, prefeito da maior cidade do... eu vou bater no município para pedir... Pedro, não dá para inventar mais a roda. Exato. Não dá para inventar a roda. São Paulo é uma cidade que você não imagina que você vai fazer uma cidade do futuro em 4 anos. Vai errar, viu? Em 10 semanas, em 15 semanas. Você vai errar. Se você for fazer o que você fizer. Você vai construir um prédio, se você não fizer. É que eu falo isso porque eu vejo muitas vezes a arrogância, de prefeito que fala, eu não vou me curvar para aquela cidadezinha, ou vou lá para Sobral. Mas Sobral deu um banho no país inteiro. Sobral é uma referência no mundo. É uma referência. Eu vou buscar, tem que ter a humildade. Eu vou buscar, claro, nós vamos buscar. Cearense inteira, Sobral especialmente. Não adianta, nós não podemos ter esta arrogância, e nós vamos fazer isso sim. O que a gente precisa ver da forma mais econômica, para que mais rápida, obviamente, e a melhor forma que a gente tem de fazer essa mudança nas escolas e no ensino de São Paulo. Sendo eleito eu vou cobrar, hein? Vamos cobrar. Aí você falou também do esporte. Exato. Você sabia que o esporte é muito importante, né? Porque é aliado a essa questão da educação. Claro que na minha administração nós vamos investir nos céus, que é uma grande ideia.
a gente vê quanto esses céus são importantes na comunidade onde eles estão instalados. E eu fui secretário, a Secretaria de Esporte de São Paulo, ela chega a ser maior do que a Secretaria Estadual do Esporte. Então nós temos aqui próximo de 600 clubes. Alguns desses clubes, citando, por exemplo, na Lapa, o Pelezão, o Tietê, que hoje é municipal também, o da Moca e alguns outros clubes, você tem um espaço de um terreno muito grande. E eu acho que, eu tenho certeza, Manchester, por exemplo, eu tenho certeza que a gente pode, por exemplo, fazer um céu integrado a estes parques, que é a minha ideia, fazer o céu integrado a estes parques, fazendo esses céus, junto com esses parques, se transformarem, tá certo, muito próximo de um centro olímpico. Porque o esporte de São Paulo, o esporte de lazer, mas o esporte de alto rendimento, São Paulo é formador de craques. Você vê o seguinte, esse técnico aí da seleção feminina de futebol, o Arthur Elias, ele começou comigo lá na secretaria, dirigindo o time do Centro Olímpico que eu criei. Multicampeão pelo Corinthians. Que foi campeão pelo Corinthians, mas foi o primeiro campeão pelo Centro Olímpico. Sim. Primeiro ele foi campeão lá com o Centro Olímpico, que ele começou lá. O futebol feminino foi incentivado lá. Eu não tinha recurso, mas eu fui buscar. Aí agradeço aí às pessoas que me ajudaram. Tá certo? Até ia dar o nome de uma das pessoas que me ajudou, da empresa que me ajudou, mas me ajudaram financeiramente a tocar o time naquele momento e o time campeão. E hoje o Arthur Elias dirige a seleção brasileira. Tá certo? Então, nós investimos em vários campeões dentro, e nós temos muitos campeões aí nos bairros de São Paulo a serem revelados, desde que tenham oportunidade. Então, desculpa, Pedro, às vezes uma criança para sair da cidade de Tiradentes para vir até o Ibirapuera, ela não tem dinheiro, ela não tem quem leve, ela deixa de treinar e deixa de ser um campeão. Então, se a gente tiver condições de aproximar o Centro Olímpico, dando a oportunidade a ela, pelo menos para que essa criança comece a treinar nesse Centro Olímpico, e a gente pode fazer isso. Se a gente levar isso para os clubes, porque nós já temos os para ela se desenvolver ali no começo, para depois um pouco mais velha e já para um centro olímpico mais ela vai lá mais preparada no dia, aí já vai lá para o mais preparada e poderia ir então lá para o Centro Olímpico da cidade de São Paulo, ou outro Centro Olímpico que eu acho que a gente vai precisar, porque São Paulo é muito grande, a gente precisa sim. E só na questão da educação ainda, temos uma polêmica atual, que são as escolas cívico-militares. Cívico-militar. Que algumas prefeituras estão adotando, outras não. Qual que é a visão do senhor? Essa não seria uma prioridade nossa, não. Não seria mesmo, não. Tá certo? Mas nós não somos também radicalmente contra também. Né? Tá. Sabe, nós respeitamos... Mas são fervorosos apoiadores. Mas não somos apoiadores. Tudo bem. Bom, vou falar um pouco aí agora de mobilidade urbanas. Nós estamos aí, a abertura das Paralimpíadas, né? E são pessoas que dependem dessa questão da mobilidade urbana, mas não estou falando só por conta da Paralimpíada. São Paulo, todo mundo reclama, São Paulo é uma cidade que tem buraco para tudo quanto é lado, obras em construção, as pessoas não têm respeito, construtoras não têm respeito algum pelo cidadão, então é material no meio da rua. Bom, conclusão, você vê aí as pessoas, e aí eu não estou falando só quem tem algum tipo de deficiência, eu estou falando aí um idoso, uma senhora que acabou de dar à luz, está com o bebê no carrinho, ela não consegue andar numa calçada. Não consegue andar numa calçada. Então, quer dizer, além da pessoa que tem algum tipo de deficiência, você tem o cidadão comum, né? Que se você tiver meio que desavisado, caiu, você vai fraturar. Vários acidentes. Então nós temos uma coisa que tem que ser resolvida urgentemente. Né? Essas questões de priorizar pedestre, né? Hoje a cidade ela é feita para os automóveis, não se prioriza pedestre. E uma questão também de mobilidade urbana, sabe, trazer essas... O senhor que mexeu aí com a Secretaria de Esporte, criar mais ciclovias, sabe, ter esse espaço para as pessoas. Eu sempre fui na Secretaria apoiador das ciclovias e também das ciclofaixas.
obviamente nós temos que fazer isso com segurança para o ciclista, né? Eu lembro que meu filho, uma vez andando aqui na Avenida Paulista de bicicleta, caiu muito próximo da roda do pneu meu filho Marcos, na roda do pneu de um ônibus. Aí ele me ligou assustado que ele quase foi atropelado de bicicleta, quando ele fazia faculdade ainda na FAP. O risco é um risco muito grande hoje, porque a bicicleta é um meio de transporte, né, que muitas das vezes não é respeitado também pelos carros, né? Principalmente. Mas veja o seguinte, a questão da mobilidade. Nós vamos investir, por exemplo, muito nos corredores de ônibus, também nas ciclovias, nas ciclofaixas, priorizando esse boulevard, por exemplo, ele será no centro, terá restrições a carros a combustão, a carros de qualquer outra forma elétrica, para dar mais prioridade a essa questão de você, em chegando em determinado ponto, você poder deixar seu carro e você poder andar a pé para usufruir daquilo que o centro, o Boulevard São Paulo vai poder te dar. A cultura, a gastronomia, os passeios, as lojas, que poderão trabalhar mais tarde, por exemplo. Mas nós vamos investir, obviamente, numa nova frota de ônibus, né? Eu acho que quase todos os candidatos que passam por aqui falam também a mesma coisa. A gente vai investir na questão do ônibus elétrico e também no híbrido, ou melhor, no híbrido e no elétrico, ou nos dois juntos. E vamos também, para facilitar a pessoa poder usar esse sistema de transporte, nós vamos criar alguns benefícios para eles. Por exemplo, o bilhete único da nossa gestão será único de verdade. Porque o bilhete único você vai pagar uma única vez, você vai poder usar o dia todo e você não terá limite de viagens. Hoje você compra um bilhete único, você tem 3 horas para usar, ou 4 viaturas ou viagens que você possa dar. Se você é um vendedor autônomo, você em 3 horas passa para visitar um cliente, você acaba pagando outra passagem, até você chegar em casa, você, em vez de pagar um bilhete, você pagou 4 bilhetes. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, nós vamos fazer isso dessa forma. Aí nós falamos de mobilidade. A cidade de São Paulo tem quase 5 milhões de deficientes físicos. E é uma cidade também que vem envelhecendo. Graças a Deus, as pessoas têm vivido com saúde ou com menos saúde, tá certo? Mais tempos de vida. Nós temos muitos idosos também na cidade de São Paulo. Hoje, se você tem um idoso na sua casa, se você tem uma criança, ou um jovem, ou um adulto também com deficiência física, você tem uma dificuldade muito grande para se locomover dentro da cidade. Então, se você precisar levar no hospital, precisar levar para fazer exame, para fazer uma consulta, você precisa de uma verdadeira operação de guerra. Difícil, porque você tem um exame que é feito na Lapa, a consulta que é feita no centro, aí você vai para Santa Amaro para fazer a imagem, e você, enfim, você fica com toda aquela tua operação de guerra, com o teu idoso ou com o teu deficiente, tá certo, indo de um lado para o outro. Por isso, Pedro, nós vamos construir o centro de apoio ao idoso e ao deficiente, onde ele terá, o idoso e o deficiente, eles terão num único lugar, condição de fazer todas as suas consultas com todos os especialistas e todos os seus exames, que serão com a utilização da tecnologia agendados previamente, e eles vão para lá. E no único prédio, no único local, ele vai poder ser consultado, ele vai poder fazer o seu exame de imagem, seu exame de laboratório, e se precisar ser encaminhado para o hospital, aí sim seria encaminhado a partir de lá para o hospital. Porque é um desrespeito, e eu vi isso com meus próprios olhos. Outro dia, quando levei minha esposa até a ACD para ela fazer uma palmilha para o sapato, eu vi uma mãe chegando com uma criança num carrinho, e o carrinho era quase do tamanho desta mesa, ou metade desta mesa, tá certo, com alimentação, com novas roupas, com troca, com cobertor, com remédios, tudo para a criança, para dar apoio àquele filho. Então imaginou essa senhora saindo de casa
com esse filho para levar até o hospital. Por isso nós vamos cuidar dos deficientes dessa cidade, tá certo? Dando dignidade e oportunidade a todos. Que esta, por exemplo, é mais uma conquista da democracia que está na Constituição de 1988. Se você for lá, você vai ver, tá certo? Os deficientes terão a mesma oportunidade para poder ter uma vida digna. E nós queremos, você entendendo, dar esta vida digna ao deficiente e também aos idosos, porque os idosos necessitam. Você precisa ter o respeito de saber o seguinte, que aquelas pessoas que hoje estão administrando a cidade, você preparou de uma forma ou outra essas pessoas para viverem na cidade que hoje está. Tá certo? Se eu estou hoje aqui querendo administrar a cidade de São Paulo, e se Deus me permitir, eu vou administrar a cidade de São Paulo, para transformar essa cidade numa cidade mais humana e melhor para todos nós, tá certo? Se Deus me permitir isso, eu também devo aquelas pessoas que antes de mim fizeram o bem para essa cidade. E o respeito que eu tenho por esses idosos vem daí. Por isso nós vamos investir muito. A mobilidade será um problema tratado com responsabilidade por nós. E a expansão da tarifa zero, não pensa nisso? Não. Eu acho que, na verdade, a gente não pode iludir a população de São Paulo dizendo que você vai ter o transporte de tarifa zero. São Paulo é uma cidade muito grande, uma cidade imenda, com um monte de problemas. O que eu vou fazer, na verdade, é fiscalizar muito fortemente o transporte coletivo da cidade de São Paulo. Nós vamos pagar exatamente por aquilo que nós temos que pagar, tá certo? Vou mandar fazer um estudo para saber, tá certo? Se o melhor é a gente pagar realmente por viagem, ou se a gente vai pagar por bilhete ou por viagem. Eu prefiro controlar os ônibus por viagem. O ônibus que vai sair, até porque nós temos tecnologia hoje, que vai sair de Santa Amaro para vir para o centro da cidade, você com GPS, que hoje qualquer pessoa tem o GPS na mão, você pode monitorar esse ônibus vindo de lá. Se eu tenho um bilhete único, onde a pessoa pode usar o dia inteiro, tá certo? Para mim não me importa, você está entendendo, se esse ônibus vai trazer 30 pessoas ou se vai trazer 50 pessoas, mas me importa quantas viagens ele está dando. Eu vou ser justo aos empresários, tá certo? Aos bons empresários, pagando aquilo que realmente ele tem direito de receber. Tá? Mas serei implacável nessa questão do controle das cidades. Eu sou contra a tarifa zero porque eu acho que a gente não tem condições de implantar. Tá? Tem coisa que não dá para fazer. Bom, nós estamos caminhando aí já quase para o final aí do programa. Uma grande preocupação do cidadão paulistano, né? De uma grande parte do cidadão paulistano, chama-se moradia. Então, mas nós temos que combater, e hoje nós estamos falando muito em assuntos climáticos, está aí, né? Um inverno com 30 graus, isso, aquilo, da noite para o dia ele cai para 15, volta a subir. Saúde, a minha garganta está assim, que você começa com frio, acaba com calor. É normal. E isso não é só na cidade de São Paulo, é no mundo todo. Mas se eu não começar pela porta da minha casa, eu não vou abraçar meu bairro. Então, não vou abraçar minha cidade se eu não começar na minha rua. Isso antes de mais nada. Então, assuntos climáticos é um grande problema. E, por outro lado, nós temos aí ocupações irregulares em áreas de mananciais, desmatamento do pouco que resta. E aí eu estou falando aí nessas áreas mais próximas das franjas da cidade. A questão, por exemplo, falar de Santo Amaro, nós temos lá a represa Pires, a Guarapiranga, que ocupações irregulares, loteamentos clandestinos, né? Muitas vezes bancados por pessoas, massa, né? E por pessoas que estão dentro do próprio governo, né? Que são incentivadoras disso, áreas de invasão. Como combater isso, já pensando, né? Nessa questão climática? Por outro lado, tirar essas pessoas que muitas delas estão em áreas de risco, e vou lhe confessar, eu não sou Nostradamus, mas para dezembro, janeiro, fevereiro, março, as chuvas vão castigar São Paulo. E vai haver muita gente. Então, eu não sou Nostradamus para isso. Mas vai acontecer como acontece todo ano, e só naquele momento é que o poder público resolve agir. Pedro, as pessoas que estavam aqui há 50 anos atrás,
elas estavam falando exatamente desse problema, que nós estamos falando 50 anos depois. Você estava aqui nessa bancada? Não estava nessa bancada, não, mas... Você está falando que daqui 30 anos vai estar aqui também? Não, mas daqui 30 anos nós vamos estar. Vamos estar. Nós vamos estar. Eu estou dizendo que os que tiveram estão falando que o problema continua o mesmo. O problema continua o mesmo. Na verdade, o que você precisa é ter um governo que consiga, tá certo, agir. E não precisa, você entendendo, agir de forma brusca, você entendendo? Não, você precisa agir mostrando que a pessoa tem que ter uma opção. A pessoa tem que ter uma opção. A pessoa que mora ali no barraco, no meio do próximo do córrego, sabendo que em dezembro vai chover e ela vai perder a casa dela, ela não está ali porque quer. Sim. Ela não está ali porque quer. Ali, na verdade, é uma família que essas pessoas trabalham, elas colaboram com a cidade de São Paulo. Essas pessoas, por maior dificuldade que elas tenham com o trabalho, de uma forma ou de outra, ela está colaborando, inclusive com impostos para a cidade de São Paulo. Porque quando ela for comprar um pão, ou quando ela for comprar um feijão, ela vai estar pagando a sua parcela de impostos ali. Tá certo? Só que ela não tem o retorno, né? Não tem o retorno. Mas essa questão dessas áreas de risco, isso é um problema sério também da cidade de São Paulo, que nós vamos precisar também agir com muita força. Porque nós precisamos dar uma habitação digna, e hoje a tecnologia habitacional ela tem melhorado cada vez mais e você tem condições de fazer habitações hoje de um valor muito baixo, se você tratar isso com seriedade, que o problema é você tratar a obra pública ou esses investimentos com seriedade. Você falou, por exemplo, dessas construtoras que estão aí na rua fazendo tapa-buraco. Gente, a gente sabe que não tem qualidade nesse serviço, mas não tem qualidade no serviço por quê? Porque como é que o empresário vai apresentar qualidade se ele tem que pagar propina, Bruno? Se ele vai pagar propina pelo serviço que ele está fazendo, ele vai fazer um serviço de má qualidade. E isso não pode acontecer. O que nós não vamos deixar é que isso aconteça. Nós vamos investir, tá certo, de uma forma em que a pessoa... Primeiro que o empresário, nós não somos contra o empresário precisa ter seu lucro, mas terá que ter o seu lucro justo. E dessa forma nós vamos tratar os empresários, dando a eles o lucro justo. Então nós vamos criar habitações que tenham o menor custo para a cidade possível, tirando essas pessoas dessas áreas de risco e levando-se para um lugar onde seja um lugar digno. Não queremos fazer nenhum condomínio faraônico, até porque esses condomínios muito grandes, você acaba tendo problema de segurança, porque você não consegue internamente controlar. Mas você começa a fazer pequenos condomínios, ou habitações dessa forma, você tem ali o controle da família. Você tem bons exemplos aqui na cidade de São Paulo que deram certo, que dão certo. Então nós precisamos usar isso e fazer dessa forma. E nós temos que cuidar. Se a gente quer ter uma cidade da nossa próxima entrevista, que não seja próxima, né? Mas que seja uma delas daqui a 30 anos, Pedro, nós precisamos ter uma cidade com qualidade de vida onde a gente possa dizer que a gente vai ter uma cidade que está melhor daqui a 30 anos do que nós temos ela hoje. Por isso que quando no meu programa de governo eu digo que nós vamos investir, tá certo, no reflorestamento da cidade também, investindo também, plantando aonde for possível árvores frutíferas, isso é muito bom, porque se você faz isso, você traz a fauna de volta, né? Você traz os animais, traz os pássaros, você cuida. Quer dizer, é vergonhoso, todos nós sabemos que também é uma questão aí de muito difícil resolução, a limpeza dos nossos rios. São Paulo tem mais de 600 rios e córregos cortando a cidade de São Paulo. A gente tem que ver o seguinte, que a culpa é nossa, nós temos que admitir, porque se o rio nasce lá em Salesópolis, o rio Tietê nasce limpo, porque lá em Salesópolis você pode tomar água na fonte. Exato. Toma água na fonte, é água que você pode tomar, beber. Tá certo? Ela já passa fez pela isso? cidade. Eu já fiz isso. Ela passa pela cidade de São Paulo. E aí, infelizmente, se polui aqui,
lá em Barra Bonita ela torna novamente assim, uma água limpa. E o estranho é que ele corre para o interior, né? Ele tá 22 quilômetros do oceano, né? Aí ele anda 1.000 quilômetros. É do contra. Anda 1.000 quilômetros, vai para o interior de São Paulo. Mas que é um orgulho, né? É o Rio Paraná. Que é um orgulho nosso. Então nós temos que preparar a nossa cidade para que a gente possa ter isso como cartão postal. Agora, nós vamos fazer isso daí em 4 anos. O Bebeto Haddad veio aqui, prometeu que vai limpar o Rio Tietê. Não, eu vou ajudar, eu vou fazer a minha parte. Tá certo? Se eu tenho 4 anos, eu vou fazer em 4 anos aquilo que eu possa fazer pela minha cidade. E eu vou fazer para melhorar. O próximo que vier aqui, tomara, você entendendo, que venha e faça também da mesma forma como eu estou querendo fazer, para que a gente possa, daqui a 30 anos, dizer que a gente realmente tem uma cidade melhor. Só para fazer justiça ao prefeito Ricardo Nunes, ele tem um projeto de bosques urbanos agora, que vai ter até na 23 de maio, ainda muito tímido, ainda muito incipiente, mas existe esse projeto para plantar árvores frutíferas, um projeto parecido com o senhor disse. Eu queria fazer uma pergunta conceitual, a questão da religião, o limite da religião dentro da política. Há câmaras municipais em que a justiça proibiu, por exemplo, o crucifixo, ou abrir a sessão em nome de Deus. E isso é uma discussão mais na esquerda do que na direita, né? Qual que é o limite da religião na política, tanto no executivo quanto no legislativo, conceitualmente, na visão do senhor? Olha, o senhor que é de um partido cristão. Eu sou no partido cristão, como eu te falei, né? Nós somos cristãos porque a gente crê em Deus, né? Sou cristão, creio em Deus. Eu sou batizado na Igreja Batista, mas qualquer outro batizado em qualquer religião esteja lá, você está entendendo? Isso é bem resumido. Eu não gosto muito desta... Todos nós temos uma religião. Então, claro que todos nós queremos, vamos dizer, pelo menos defender, vamos dizer, o nosso lado, defendendo a nossa religião. Eu acho que a política, ela é alguma coisa fora de tudo isso. Eu acho, não é porque eu sou evangélico que eu não vou aceitar o crucifixo, por exemplo, de Jesus crucificado na parede. Não, ao contrário. Eu acho que isso daí a gente precisa respeitar todos. Mas eu também sou evangélico, se eu tiver um espírita, como nós temos no nosso partido, um amigo que é espírita, que é muito bem tratado dentro do partido. Mas se nós temos também alguém do candomblé ou de qualquer religião, tá certo, nós vamos respeitar. O que eu não gosto, não aceito, eu acho que a gente perde, vamos dizer, a qualidade no objetivo da política, é quando, por exemplo, aí eu vou precisar citar, né, como por exemplo um pastor que vá para a Câmara Federal e vai defender único e exclusivamente a sua igreja. Não. Um pastor, quando foi eleito para uma Câmara Federal, ou para um Senado Federal, ou para um cargo executivo, estiver assumindo qualquer nível, municipal, estadual ou federal, ele tem que saber o seguinte: ali ele está representando não a igreja dele, ele está representando toda uma sociedade, que mesmo ele sendo eleito pela igreja dele, ele, quando falar da tribuna, ou quando apresentar um projeto de lei, ele não vai estar apresentando um projeto de lei exclusivamente para a sua igreja. Porque se a gente for pensar desse jeito, Bruno, a gente perde a qualidade da política. Porque eu participei de um congresso onde nós pensávamos realmente no Brasil em 30 anos, Pedro. A gente pensava no Brasil daqui a 30 anos. Hoje, eu não sei se essa discussão existe ainda lá na Câmara. Se existir, existe por poucos. Porque muita gente, isso daí nos decepciona, quando a gente vê um parlamentar falar apenas, entendendo, daquilo que ele realmente está querendo para ele, ou para em benefício de sua religião, ou da sua classe política, do seu ou grupo. do seu grupo. Não. Nós precisamos pensar no Brasil como um todo. Em 90, quando eu participei, essa consciência a gente tinha. O senhor acha que caiu o nível de 90 para cá, dos parlamentares em Brasília? A grande verdade é que caiu muito, tá certo? Caiu muito, e infelizmente caiu exatamente porque alguns parlamentares eleitos vão para lá para pensar exatamente no seu grupo. É aí que nasce a bancada da arma, a bancada da bala, a bancada da evangélica, a bancada disso. Quer dizer, só estão olhando para o nicho, para aquele grupinho deles, quer dizer, não olha para a sociedade como um todo. Nós temos que imaginar
o Brasil, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o que nós vamos ter daqui a 30 anos. A gente já falou isso aqui agora, e a gente precisa saber exatamente o que a gente quer. E se a gente quer uma cidade boa para todos, a gente tem que saber que existe uma diversidade muito grande aí que estão nos escutando, pessoas que pensam diferente do que eu acabei de falar, mas que precisam ser respeitadas, mas que o benefício tem que ser para todos. Qualquer lei, Bruno, Pedro, ela vai desagradar algumas pessoas, mas ela precisa agradar e beneficiar o máximo de pessoas possíveis. Tá certo? Eu não posso querer aprovar uma lei que vai agradar uma minoria, tá certo, em detrimento a uma maioria. Tem que ser o contrário. Então, eu na Prefeitura de São Paulo quero agir com esse espírito, tá certo? Eu quero mostrar para a cidade de São Paulo, tá certo, que a cidade tem um administrador que ela pode confiar. Claro que erros todos nós vamos cometer, e eu também os cometerei lá quando administrar a cidade de São Paulo. Mas quero ter a humildade de poder recuar e de poder consertar quando eu errei de uma forma involuntária. Tá certo? Mas prometo também a todo mundo que está nos ouvindo que de forma voluntária eu não quero errar. Brunão, candidato, nós estamos em cima da hora, então vou lhe deixar aí para consideração fim, para suas considerações finais. Já aproveitando aí, hoje nós temos aí pouco mais de um mês para as eleições, um mês, 10 dias aí para as eleições, por incrível que possa parecer, né? Rápido. Muito rápido, e depois disso aí é já se preparar para o final do ano, festas de finais do ano e etc. Então, quer dizer, o ano passou muito rápido, essas coisas passam muito rápido, o ano em época de eleição é mais rápido ainda, parece que as coisas não acontecem, trava, bom, enfim. Mas nós vamos recebê-lo aqui antes das eleições, novamente, certamente estaremos por aqui. Gostaria que viesse o vice. É muito importante apresentar para os eleitores o seu vice, a sua vice, no caso, né? Eu tenho muito orgulho da minha vice. É muito importante, não é? Claro, doutora Camila Conce. Repita o nome dela. Camila Conce. Sim. A Camila Conce, ela é advogada, ela é professora da PUC, ela é uma protetora dos animais. E nós estamos com uma atenção muito voltada aos animais. Nós vamos criar um departamento, ou uma secretaria, dos seres conscientes, né? sem consciência, né? Pessoas que têm, que sentem, né? Pessoas, não, aí no caso são seres, né? Seres que sentem medo, sentem frio, pode não ter a dor, consciência. pode não ter a consciência, mas que sente tudo isso, que a Camila Conce, ela é muito preparada para isso. Na verdade, é a grande paixão dela. Ela é uma homeopata que trata humanos e também trata animais com homeopatia. Aliás, é uma pessoa muito interessante. Ele está dando uma entrevista há 1h30, não falou o número dele ainda. Não falou o número. Não, eu até disse que a gente precisa pedir o voto, né? Mas é importante. Como agora a gente já pode pedir o voto, né? Porque está lá, meu número é Bebeto Haddad, número 27. Tem algum parentesco com o Fernando? Não, a família, o número Haddad é um nome relativamente combinado, libanês. A origem é a mesma, né? Aí um grande abraço a toda a minha origem, meu pai, que me dá muito orgulho da gente ter esta origem libanesa. Bom, e aí nós vamos terminando, Bebeto. Eu quero agradecer a sua presença aqui, os seus assessores, que estão aqui conosco também. Isso aí é muito importante, a atenção que nos dá. Resolvemos rapidinho, mandei o negócio, Barreto... Já fechamos aqui na quarta-feira na Gazeta de São Paulo. Eu estou te falando, tem assessoria que funciona. Por incrível que pareça, tem assessoria, porque a maioria não funciona. A maioria não funciona. Eu tenho uma assessoria de peso. Não dificulta. Eles criam uma dificuldade para tentar vender uma facilidade. Não, muitas vezes, é muito competente. E muitas vezes a dificuldade que eles criam, muito ágil, eles só rápido. Atrapalham
o candidato. Eu, graças a Deus, não... Isso daqui eu tenho por experiência, acho que o Bruno também sabe o que Temos é todos essa experiência. a gente conseguir. Não é fácil. Mas eu quero agradecer, Bruno, muito obrigado também. Obrigado, eu só quero terminar esse programa homenageando o povo uruguaio, a morte do jogador Juan Izquierdo, que infelizmente morreu ontem à noite. Todos nós que gostamos de futebol sabem a importância dos jogadores pra gente, ainda mais quando a gente era criança, são como super-heróis. Exato. É verdade. E morreu com 27 anos. Um Os abraço sentimentos da família também. à torcida do Nacional, à torcida do Penharol, a todo o povo uruguaio. Exato. Um abraço para a família. Tá bom. E terminando o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Recebemos aí o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Democracia Cristã, Bebeto Haddad, número 27, prometendo já voltar aí e voltar com a sua vice. Voltamos amanhã, ok? Termina aqui. Tchau! Muito obrigado a todos. Um abraço. Oi, aqui é a Ana Castela. Posso te dar uma dica? Com a poupança programada no Sicredi, você determina o valor e quantos meses quer poupar automaticamente. Fale com o seu gerente e aproveite essa facilidade. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi.